Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live, falando sobre um tema importante, como sempre. Hoje nós vamos falar de um tema mais pontual recentemente, no último dia 19. Vamos falar sobre, como você já deve ter observado aí na thumbnail da live, vamos falar sobre o homeschooling, que vem do termo inglês, né, professor? Boa noite, professor Samuel, tudo bem? Como é que foi o dia? Boa noite, professor Nildo Moraes. Foi um dia muito bom e agora a noite ainda melhor, que a gente está fazendo uma live sobre um tema atual, né, que está aí na mídia. Sim. E uma modalidade de ensino bastante controversa, né? Uhum. Em razão disso, o homeschooling é uma modalidade de educação que defende que as crianças e adolescentes sejam educados em casas pelos pais, ao invés de ir às escolas, né? Será que isso é eficiente ou não? Então, é sobre isso que a gente vai debater, né? O histórico disso em outros países, no Brasil. Então, é um tema bastante importante para a educação e para a pedagogia, professor Nildo Moraes. Perfeito. E, professor, onde foi a origem, né? Eu sei que eu acompanhei algumas coisas e venho acompanhando algum tempo atrás, fiz uma matéria com um advogado, doutor Edson Prado, eu tinha esquecido o nome do doutor Edson. Fiz uma reportagem com ele foi o primeiro advogado a entrar com uma ação para conseguir que uma aluna, né, pudesse ter o seu diploma reconhecido e o direito de utilizar do home office, homeschooling, home office. Então, é um tema muito controverso, né? E vamos debater esse tema, falar sobre esse tema espinhoso, professor. Sejam bem-vindos aí a quem está entrando na live. Caso queiram fazer uma pergunta, fiquem à vontade. Professor Nildo, a ideia de desescolarização surgiu aqui no nosso material histórico, né? Uhum. Entre os anos 1960 e 1970, através do professor da Universidade de Harvard, John Holt, né? Claro que certamente em outros países, não tem como a gente saber em todos os países, né? Uhum. Então, certamente em outros países, em outros lugares, certamente tem outras pessoas que tiveram essa ideia, que trabalharam com isso, né? E a ideia, né, de ter vamos falar assim, um professor, um tutor na Grécia Antiga, a gente tem o exemplo do Alexandre o Grande, que teve como seu professor particular Aristóteles, né? Uhum. Então, imagine só, né, o maior guerreiro com o maior pensador da época, né? Que é a associação, né? Que junção, não? Que junção, né? Perfeito, essa. Então, o conceito do homeschooling, como o professor mencionou, de um tutor, é quando a família decide alfabetizar ou até o período da universidade, quando os pais decidem que irão alfabetizar, irão dar toda a instrução para os seus filhos em casa, ou eles mesmos, ou um tutor, um professor que vai acompanhar todo o aprendizado desse aluno, dessa aluna, porém em casa. Professor, a gente imagina algumas coisas, né, sobre o homeschooling. Tem pontos que são positivos e eu vejo também alguns pontos negativos. Um ponto positivo, a presença mais constante dos pais com o filho. Isso é algo e que não se pode ignorar, né, que é algo benéfico. Mas qual o lado negativo? O contato social com outras crianças, o que poderá, de certa forma, criar nessa criança um ponto antissocial, né? Onde ele não vai conseguir lidar ali com outras crianças. Então, tem pontos positivos, tem pontos negativos, e vamos tocar nesse tema aí, professor. Então, uma coisa também, mestre. professor Nildo, que eu, pelos estudos, né, pude verificar, é que essa modalidade de ensino ela é mais utilizada em países desenvolvidos, né?
A Uhum. gente vê É Estados um tema. Unidos, Japão, etc., né? Uhum. Ao passo que, por exemplo, no Brasil, a gente tem o problema da pobreza. Muitos alunos são muito carentes, né? É, E isso eu muitos ia ver. alunos vão à escola Só as também refeições. por causa da merenda, né? Aham. Então, olha só, em países em desenvolvimento, né, esse seria um ponto negativo, né? Uhum. Muitas vezes os pais, isso pela experiência que a gente tem aí com outros professores, né? Eu fui diretor do Sindicato dos Professores de Jundiaí por dois mandatos, né? Uhum. E aí, em conversa com professores da rede de ensino, do pessoal do ensino fundamental, a gente verifica que os pais trabalham numa carga de trabalho grande, né? E esses pais, por óbvio, não têm condições de educar os seus filhos, né? E um outro problema também bastante agravante é que no Brasil, eu creio que hoje a gente tem mais ou menos em torno de uns 5 ou 6% da população com nível superior completo, né? Uhum. E para você ensinar matérias, você tem que ter o mínimo de conhecimento, né? Uhum. Então, olha só, então eu vejo que esses aspectos, né, eles prejudicam bastante nos países em desenvolvimento a implantação do homeschooling, né? Agora, se tem uma família abastada, né, que tem condição às vezes de contratar mais de um professor, né? Porque, por exemplo, dificilmente uma pessoa que domina matemática vai dominar a língua portuguesa, que é uma das línguas mais difíceis do mundo, né? E Uhum. vai ter também conhecimentos de história, de geografia, de educação artística, etc., né? Então, eu vejo isso também como um óbice, né, para esse tipo de ensino, professor Nildo. A matéria, eu tenho aqui a matéria, onde ela traz, claro, né, que nem todas as famílias, o projeto de lei, né, o PL, nem todas as famílias elas poderão aderir a esse sistema, né? Um dos motivos é a condição financeira, com certeza. Então, o projeto, para as famílias aderirem, eles terão que formalizar esse pedido junto a uma instituição financeira credenciada, fazer a matrícula anual e apresentar documentos, como, por exemplo, a comprovação de escolaridade em nível superior, inclusive em educação profissional tecnológica, em curso reconhecido nos termos da legislação, do MEC, né? Certidões criminais, entre outros documentos, né? A proposta ela estabelece aí uma transição em relação à exigência de comprovação de escolaridade de nível superior, como os responsáveis que escolheram esse homeschooling, né? Nos 2 primeiros anos após a regulamentação e a lei entrar em vigor. Então, pode ser a comprovação ao longo desse período, né? De 2 anos, aí, a comprovação anual da continuidade dos estudos com aproveitamento por meio, pelo menos, um dos pais ou dos responsáveis, né? A não ser que a família tenha verdadeiras condições financeiras de contratar um profissional da área que possa acompanhar a evolução dessa criança e, com certeza, deve ser apresentado, né, a essas instituições como está o andamento do aprendizado dessas crianças, né? Exatamente, professor Nildo, né? No homeschooling, né? O objetivo é que os pais ensinem seus filhos a aprenderem conteúdo, né? E não Uhum. somente memorizá-los, né? Embora toda a educação crítica seja assim, né? O principal não é memorizar, e sim é você entender, saber desenvolver, saber interpretar o tema, né? Uhum. Conforme explica a Associação Nacional de Educação Domiciliar, com a implantação dessa modalidade de educação, as crianças e adolescentes aprendem a estudar, pesquisar, questionar, raciocinar de forma lógica, interpretar textos e resolver problemas, né? Na prática, ele vai funcionar mediante a aplicação de atividades interativas, dinâmicas e utilização de ferramentas em casa, né?
como sites, blogs, videoaulas, plataformas de ensino e materiais didáticos, né? Também, se ele for bem aplicado, a criança não fica somente em casa, né? Nós poderão frequentar parques, praças, parquinhos, clubes, bibliotecas, né? E, mediante isso, ela poderá aprender música, idioma em outros locais, né? Então, seriam aqui, né, alguns parâmetros, segundo a Associação Nacional de Educação Familiar, professor Nilton. Eu estou aqui, professor, no site da Câmara. Estou aqui com o projeto de lei, né, aberto para nós pegarmos alguns pontos, né? O primeiro ponto que é importante é fazermos ali a divisão, né? Em que sentido essa divisão? O ensino fundamental, primeira, segunda, terceira série, a educação como um todo, a Constituição estabelece que é um dever do Estado, né? Então foi dividido porque a educação ela é uma competência. Professor, desculpa, acabei esquecendo o nome. Competência, olha que coisa. Concorrente, competência concorrente. O que é a competência concorrente? Os estados e os municípios também têm essa competência da educação, tá? Não é exclusiva. Então, o ensino fundamental fica por conta do município. O ensino médio, ali por conta do estado. E as universidades, por conta do governo federal, tá? Então, o dever do estado e da família, claro, né? De acordo com as leis de diretrizes básicas da educação, exige que os pais ou responsáveis matriculem os seus filhos, né? A partir dos 4 anos de idade. E até 2013, a idade mínima era de 6 anos de idade. Agora, a partir dos 4 anos, tá? O Código Penal também define como crime o abandono intelectual. O que é o abandono intelectual? É deixar sem justa causa uma criança de 6 a 14 anos fora da escola. Isso é tipificado como crime, tá? E isso pode variar aí, tá? De 15 dias a 1 mês e multa, caso isso seja comprovado. E também o STF, né, em 2018, reconheceu a constitucionalidade da educação domiciliar, que como é conhecido aqui no Brasil, né, o homeschooling, mas considerou ilegal até que a lei seja regulamentada. Professor, no caso, foi aprovado o projeto de lei, mas ainda não se tem uma lei que regulamente, que coloque todas as diretrizes. Não, né? Como funciona Porque, segundo, né, se verificou, foi aprovado na Câmara dos Deputados, precisa passar pelo Senado, né? Sim, isso Passando, por exemplo, pelo Senado, hipoteticamente, pode passar ou não, né? Se passar, vai para o presidente. O presidente pode vetar ou aprovar, né? Então, é o trâmite, né? Ele foi aprovado na Câmara dos Deputados e vai para o Senado. É necessário ainda a aprovação da segunda casa legislativa, que poderá, inclusive, fazer complementos, né? Uma Então, casa ainda revisora também, né? Exato, uma casa revisora. Então, a gente não tem ainda uma lei, a gente tem vamos falar assim, o projeto com determinadas diretrizes, né? Mas Exato. até o findar-se, ele pode sofrer, ele pode ser aprovado, pode não ser aprovado, pode ter alterações, Integral ou parcialmente, pode né? permanecer integral, então ainda a gente não tem essa certeza, né? É por isso que eu mencionei aqui que em 2018 ele colocou como constitucional, mas considera ilegal até que seja regulamentada a lei, estabeleça ali as normas, né? Isso já foi apresentado, né, nesse projeto de lei, mas ainda não está definitivo, como o professor Samuel mencionou. Então, o que a Câmara aprovou? Olha só, eu vou ler algumas coisas aqui, que eu estou no site da Câmara Legislativa, tá bom? câmara.leg.br, caso você queira entrar e acessar esse PL, tá? O texto permite que a educação domiciliar no Brasil, no ensino básico, com condições para alunos, pais e escolas que adotarem a modalidade. O estudante deve ser matriculado todos os anos em uma instituição de ensino e passar por avaliações periódicas.
Os pais ou responsáveis deverão ter nível superior ou profissional tecnológico e não podem ter antecedentes criminais, que é aquela documentação que eu havia mencionado. Porém, eu estava vendo em um outro site, em um outro estudo que nós fizemos antes de abordarmos aqui na live, né? As escolas promoverão encontros semestrais com o aluno, os pais e os preceptores, e o ensino domiciliar será proibido quando os alunos tiverem avaliação insuficiente, faltarem às provas ou os pais forem condenados por crimes. E aí, tem alguns argumentos aqui que no decorrer da live a gente pode falar, argumentos favoráveis e argumentos desfavoráveis, professor. Sim, né? E também, professor Nildo, tem bastante coisa interessante para a gente estar comentando, né? Sobre o homeschooling terceirizado, né? Então, vamos supor que os pais não tenham tempo, né? Uhum. Porque trabalho, etc. E tem a condição financeira, né? Porque vai ter o gasto, né? É necessário pagar os professores, né? Então, aí os pais poderão contratar um ou mais professores particulares para a criança receber a educação que teria na escola, seguindo o currículo, né? Certamente, né? Uhum. Nesse caso, é usado o material didático que deve seguir um currículo, né? Também a questão de se usar a EAD, educação à distância, né? Uhum. As aulas via EAD são uma outra opção para essa modalidade de ensino, né? No caso, o professor ele vai estar do outro lado do computador. As aulas poderão ser ao vivo ou gravadas, né? E as crianças, claro, deverão ter também um material didático para acompanhar essas aulas, né? É importante também frisar que, conforme o conceito do homeschooling, é essencial que os pais acompanhem o aprendizado da criança e do adolescente, né? Uhum. Por isso, os pais devem estar atentos àquilo que o professor passa presencialmente online para seus filhos, né? Então, aí seria uma educação complementada pela educação à distância ou através da contratação de professores particulares para passar o conteúdo da matéria para os alunos, professor Nilton. Perfeito. Eu vou ler aqui alguns comentários, professor, alguns comentários favoráveis Claro, e né? alguns comentários contrários, né? Eu creio que tem que se ter, né, o debate de ideias. Tem pontos positivos, tem pontos negativos. Pontos favoráveis. Permite que os pais escolham como querem educar seus filhos. Contrários a este. Compromete, como eu falei lá no início, né, a socialização como parte dos processos educativos e de humanização. Um outro comentário favorável. Evita a criminalização de pais que já praticam a modalidade no Brasil. E existem vários pais. Inclusive, recentemente, acho que no ano passado, teve a aluna da USP, né, que passou no vestibular, né, professor? O senhor acompanha esse caso? Não, não tenho conhecimento. Ela passou no vestibular da USP, mas ela não tinha uma formação tradicional e ela foi impedida de se matricular por causa disso. E foi exatamente quando eu fiz a matéria, a entrevista com o Dr. Edson, né? Ele é doutor em educação pela USP, então, e foi o primeiro advogado a defender alguém no Brasil a respeito do tema, né? Inclusive tá aqui no canal, tá aqui no canal. O argumento desfavorável, né? Impede o contato do aluno com diferentes ideias e pensamentos. Alguma coisa a comentar sobre esses comentários, professor? Tem mais alguns aqui que, se o senhor quiser, a Sim, gente sim, pode. né? A pessoa aprender vários pontos de vista sobre um determinado assunto é importante, né? Para que a criança, adolescente, seja quem for, possa, através de ideias diferentes, inclusive dos pais,
que ela possa ter a sua própria formação intelectual, né? Então, conhecer vários pontos de vista de um assunto ou de vários assuntos é importante, né? Então, isso é como, por exemplo, quando a gente trabalha um seminário em grupo, né? Eu sempre gostei de trabalhar muito com seminário, né? E o seminário ele vem de acordo também com a escola soviética, né? Vygotsky. Não sabia. O que diz Vygotsky, né? Que muitas vezes, além do professor, os alunos aprendem com os próprios alunos, né? Quando você tem 2 alunos fazendo uma questão, exercício, estudo de caso, um dá uma ideia, outro dá outra, né? Então, isso é Vygotsky, né? Fala de zona de aproximação, né? Então, você aprende com seus pares que estão próximos, né? Então, quando você trabalha em grupo e depois discute isso através de um seminário, né? Isso é uma forma bastante eficaz de você aprender a argumentar, a ouvir e a refletir e contra-argumentar ideias que são diferentes, né? Perfeito. Depois eu vou pedir que o professor me passe algum link ou algum material, por favor. Eu gostaria de ler mais alguma... Sim, o Vygotsky, né, um dos grandes pedagogos, né, estudado no mundo todo, né? Então, eu sempre gostei de trabalhar nas minhas aulas com grupos, né? Fazíamos bastante. Bastante seminário, né? Então, o objetivo é esse, né? Então, por que trabalhar em grupo? Tem uma pedagogia, né? Tem um pensamento através disso, né? E quando você trabalha em grupo, né? Uma maneira de se trabalhar em grupo também é através de artigos científicos, né? Os artigos científicos, eles são mais atualizados que os livros, né? E são, muitas vezes, de mais fácil acesso e são mais baratos, né? Embora nada substitua o livro clássico, né? E como muitas pessoas não gostam de ler... E quem trabalha muito com os artigos são as escolas norte-americanas, né? E também quem não gosta muito de ler, né, professor? Quem não gosta muito de ler, o artigo é menor, né? Ele é menor, mas muitas vezes os artigos eles trazem uma profundidade grande, né? Claro que não tem o conteúdo de um livro, né? Mas ele é mais atualizado, porque ele é publicado, tem artigo sendo publicado diariamente, né? E para um autor de um livro republicar e atualizar o livro, geralmente ele faz isso no máximo uma vez por ano, né? Então, são técnicas que não teria como trabalhar. E, por exemplo, as crianças que gostam de, sei lá, pular amarelinha, brincar de roda, né? Ficaria prejudicado. Atividade física, né? Atividade física, né? Então, ficaria prejudicado isso, né? Vou ler mais 2 comentários, argumentos, né? Positivos e negativos. O argumento positivo, favorável, preserva valores morais, culturais, ideológicos e religiosos defendidos pelos pais. O argumento contrário desconsidera a necessidade de formação pedagógica e técnico-científica dos professores, o que é extremamente importante, né? O segundo ponto favorável, argumento favorável, reduz exposição do aluno a drogas, bullying e sexualidade precoce. O argumento contrário aumenta a exposição do aluno à violência doméstica. O que nós podemos falar, professor, sobre esses argumentos aí? Vamos ao caso hipotético. A criança sofreu... Pegando como pano de fundo, professor, o período da pandemia agora, por exemplo. Claro, no período da pandemia teria que se fazer AD sob pena de morte de crianças e professores, né? Então, não tem como, né? Então, o EAD ele foi um instrumento útil, né? Mas na prática, na minha prática, eu verifiquei que muitos alunos não se adaptaram ao EAD, né? E muitos desses alunos acabaram saindo do curso ou trancando a matrícula, né? Sim. Por quê? Porque para você estudar na forma de AD, eu fiz vários cursos de AD de pós-graduação, né? Você precisa ser um cara muito focado, né? Senão, por exemplo, você está na sua casa, você vai assistir alguma coisa, ou você sai, ou você se distrai, esquece do horário, e aí por diante, né?
Então, o estudante brasileiro, na minha concepção, ainda ele não está adaptado para o ensino EAD, com exceções, é claro que há exceções, né? Mas durante o período da pandemia, é claro, né? Não teria como colocar 30, 40 alunos na sala de aula com risco de morte de muitos, né? Então, claro, né? Foi vou falar assim, foi um instrumento útil durante esse período, né? Mas uma coisa eu posso falar pela prática, né? A presença em aula nada substitui, né? Isso, Exatamente. eu tenho 25 anos de sala de aula, né? É, Eu posso falar disso, né? Ou a seja, minha filha, professor, ela estava gostando, né, da EAD, porque não ia para a escola, só que depois de um tempo, perguntava para ela, você está gostando? Não, estou conseguindo acompanhar. Não estava, né? Mas falava que estava. Da idade, né? 13, 14 anos de idade. Mas quando ela voltou, o relato foi: não tem comparação. Não tem comparação. É muito melhor a aula presencial. Agora, tem alguns casos, como existem argumentos favoráveis, né? Os argumentos favoráveis, eles são verdadeiros, assim como os argumentos desfavoráveis também são verdadeiros. O que leva alguém a ter aí, a adotar esse sistema? Uma situação muito concreta, particular, né? Às vezes, o próprio aluno pode preferir adotar essa modalidade, né? Mas como o professor mencionou, a cultura do Brasil, ela não está adaptada ainda. Isso levaria um bom tempo para que isso fosse interiorizado, né? Tanto nos professores, quanto a capacitação também de professores para essa finalidade, quanto a capacitação dos pais. É claro que os pais, se forem professores, para eles não farão diferença, né? Agora, houveram muitos relatos, né? Não estou falando nem contra nem a favor, estamos aqui, eu estou apenas abordando. Para mim, na minha opinião, né, isso seria viável em algumas situações, sim, o homeschooling. Mas estamos aqui abordando o tema em si, né, e os pontos favoráveis e desfavoráveis. Durante o período de pandemia, eu vi vários vídeos nas redes sociais de alunos ligando para a professora, eu estou ligando para a senhora para perguntar, a senhora desculpa de eu ligar, é porque assim, a minha mãe não tem costume de professora, ela sabe fazer outras coisas. E um relato é a professora chorando. Era um menino gaúcho, ele falava assim, a mãe não tem a mania de professora, ela tem a mania de cozinhar, mas não era mania, era a prática que ele quis dizer. Era um linguajar da região sul. E a professora chorando. Então, existem situações, pelo menos do meu ponto de vista, professor, que os alunos não vão se adaptar a esse sistema. Assim como tem muitos alunos que fazem o EAD e param na metade, adultos já. Por quê? Não é a mesma coisa. Você vai estar lá na aula, você vai se perder, alguém vai te ligar. Primeiro que não tem disciplina, né? Para que acompanhe os horários. Marque que seja 2 dias por semana, terça e quinta, por exemplo. Eu vou estudar, não me ligue. Eu estarei estudando. Ah, mas você estuda em casa. Mas estudo. Então, falta um pouco de disciplina, né? Daquele horário, daquele dia. Claro, pode ser que um dia ou outro aconteça alguns imprevistos. Hoje, por exemplo, nós estamos antecipando a nossa live. Então, não pode ser inflexível, né, professor? exatamente, Já claro, falei né? bastante. Claro, né? Nada pode ser inflexível, né? Por contrário, as coisas têm que ser flexíveis, né? Uhum. E dependendo de cada caso, de cada necessidade, se tem um tipo de ensino adequado, né? Uhum. Agora, é importante que, se for aprovado, que se tenha falar assim, um quadro de diretrizes muito bem elaborados, né?
para que ele não venha a prejudicar principalmente os alunos, né? Então, é uma coisa que tem que ser muito pensada, que não pode ser aprovado às pressas, né? Eu acho que a coisa está muito rápida, né? Deveria se fazer audiências públicas. Então, isso é algo que a gente sente a falta disso, né? Consultar a população, né? Claro, não só a população, como também os profissionais, né? Então, por que não se fazer audiências públicas? Por que fazer tudo no toque do tambor, tudo tão rápido, né? Sem ouvir a sociedade, né? Uma das vertentes da democracia é ouvir as partes, né? Então, vamos ouvir os pais, vamos ouvir os professores, né? Os tutores, o pessoal do ensino presencial, o pessoal do ensino à distância, para tomar aí para se fazer uma regulamentação bem feita, né? Então, seria bom que se tivesse uma regulamentação bem feita, né? Então, me parece, pelo menos por enquanto, que as coisas estão meio no ar, né? Os países que isso aconteceu, qual a regulamentação desses países? Qual é a característica desses países, né? E em quanto tempo, né? Em quanto tempo, né? Porque, no meu entendimento, esse tipo de educação só daria certo para a família abastada, né? Nos Estados Unidos é muito comum isso. Inclusive, professor, a graduação do direito, ela pode ser feita em casa e você vai lá e faz a prova e pode se tornar profissional da área. Tem várias. Outros, antigamente, vamos falar assim, havia a faculdade que era feita, ou cursos que eram feitos em outros países, né? Por correspondência, né? Não é? Agora, então, assim, tem alguns casos, né, professor? Em alguns países, os países nórdicos, que são, assim, 50 graus negativos, não dá para uma criança. Nesses países, seria interessante ter 6 meses homeschooling e 6 meses misto, né, quando tivesse... E nos países nórdicos, professor Nildo, são países em que o Estado é muito forte. De tal maneira que a escola pública, o transporte público, a saúde pública funcionam muito bem, né? E lá eles têm períodos de férias que são, vamos falar assim, no período em que o clima está mais desfavorável, né? Então, olha só, também no meu entendimento, a gente tem a necessidade do fortalecimento das escolas públicas, né? Então, isso é um tema também muito importante, né? A gente está num país pobre e que, na minha época de estudante, professor Milton, se tinha a cifra de 1% da população brasileira que fazia universidade, 1%. Hoje, eu acho que com programas que tiveram aí sociais, a gente chega a 6% a 7%, né? Deixa eu fazer essa pesquisa agora, professor, para a gente passar um número preciso. E tem mais dois argumentos de cada lado. A minha pesquisa está sendo assim: percentual da população brasileira com nível superior. Fazendo a pesquisa já para não... Em 2019, houve um aumento para 8,7%, correspondente a um total de 18,3 milhões de pessoas, professor. Então, olha só. Em 2010 era 6,87%. Então, para você ver, eu falei a cifra de 7%, ou seja, quase por um elemento, por uma unidade. Muito pouco, né? Então, olha só, como, né, que numa população de 8% de nível superior, se teria condições de educar os filhos em casa, né? Claro que tem exceções, né? O pai, vamos supor que ele seja muito intelectualizado, tenha uma boa cultura, mas será que ele vai ter didática para ele ensinar um filho de 6, 7 anos de idade? Não é?
Então, e a didática, né? Como que fica nisso, né? Porque às vezes a pessoa tem muito conhecimento, mas ela não consegue passar esse conhecimento, né? E você trabalhar com crianças é mais difícil do que você trabalhar com adultos, né? No meu entendimento, pelo menos, né? Fiz uma pesquisa inversa aqui, professor. A taxa de analfabetismo no Brasil passou de 6,8% em 2019 para 6,6% em 2019. Esse é o dado mais atual. Peraí, temos aqui em 2021 uma nota técnica divulgada pela organização Todos pela Educação, nesta terça-feira, dia 8, mostra que os efeitos da pandemia do Covid na alfabetização, 40,8% das crianças brasileiras entre 6 e 7 anos não sabiam ler e escrever em 2021. Então, além do analfabetismo, né, a gente tem o chamado analfabeto funcional, né? Sim. Ou seja, aquele sujeito que lê, que faz alguma coisa, mas não entende aquilo que ele lê, né? Uhum. A taxa de analfabeto funcional certamente é maior, né? E se a gente for falar do analfabetismo digital, Aí é maior ainda. ainda é maior. Por quê? Porque tem muitos lugares que a pessoa não tem acesso, né? Uhum. À internet, ou quando tem, ela não tem conhecimento de várias ferramentas, né? Não é? Então, a gente está, falar assim, numa situação bastante crítica, né? Uhum. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para se fazer um projeto, né? Uhum. Professor, um outro ponto que eu, particularmente, eu comecei a dar aulas o ano passado, então eu não tenho como me comparar, porque sou completo iniciante. Mas eu, no meu ponto de vista, professor, eu sei que existem capacitação para professores, mas a capacitação não acompanha, aí vai, de certa forma, uma crítica, não para mim, mas para professores do ensino fundamental, do ensino médio, em relação à valorização desse professor, porque se tem a capacitação, mas a valorização da profissão de benefícios para os professores, né? Em outros cargos, você tem tantos penduricários, por que não para o professor que formou toda essa turma? Ou, muitas vezes, um analfabeto funcional não quer dizer que ele não tenha capacidade de falar com outras pessoas, de ter aí uma boa oratória, claro, da forma dele, que pode te alcançar bons resultados. Mas o professor em si, ele é uma das categorias assim tão desprezadas, né, professor? Eu sei que o senhor está há 25 anos. O que o senhor tem a dizer desse período todo aí, mestre? No Brasil, principalmente, não só no Brasil, em outros países, né? Não se dá o valor devido ao professor, por quê? Porque o professor ensina a pensar, né? Uhum. E quando a pessoa aprende a pensar, o sistema muda. Uhum. Então, o que fazem? A proletarização do professor, né? Campanha negativa contra o professor, não se dá incentivo na formação de novos professores, né? Muito pelo Não se contrário. incentiva a filosofia e a sociologia, querem tirar, ou tiraram já, ou vão tirar, ou vão diminuir a carga horária no segundo grau, né? Uhum. Ou seja, são coisas típicas de um país subdesenvolvido, né? Eu sei de alguns relatos, professor, de que em algumas escolas, pelo contrário, os professores eles têm que levar algum material para conseguir dar aulas, tirando do próprio bolso, do salário, que já não é algo maravilhoso, né? Exatamente, né? E Então, os professores ainda dos anos iniciais é mais difícil ainda, né? uhum, A dificuldade é ainda maior. E eles deveriam ser mais valorizados, por quê? Porque é eles que estão formando, né? uhum, Quando você tem uma dificuldade, um problema na formação
nos anos iniciais, isso para você resolver posteriormente é muito mais difícil, né? Tem um período da criança que, se ela não aprende a ler, não aprende a falar corretamente, isso vai acompanhá-la para o resto da vida. E vai ser muito difícil tirar esses vícios de linguagem dessa criança. Entra aí regionalismo, entre outras deformidades educacionais, digamos assim. Professor, tem mais dois comentários aqui, dois argumentos, né? Em relação aos horários e conteúdos flexíveis. E o contra-argumento mistura as funções de pai, mãe, professor ou professora. Argumento favorável, atenção diferenciada, poucos alunos, e contra alto custo. É aquilo que a gente falou anteriormente, né? Será que o pai e a mãe eles têm a didática para ensinar o filho, né? Uhum. Se forem professores e tiverem didática, ótimo. Caso contrário, fica difícil, né? Uhum. Caso contrário, terão que contratar alguém que faça isso da melhor maneira. E para contratar, precisa ter condição financeira, né? Uhum. Então, a gente está analisando os prós e os contras, né? O que eu vejo de dificuldade... O que eu vi, professor Nildo, né? Que no material, pelo menos que pesquisamos, essa modalidade de ensino está muito mais presente em países desenvolvidos, né? Que não é o nosso caso, né? Sim, e tem um ponto importante, que se você pega a mãe que está fazendo os trabalhos domésticos e crianças, na hora de estudar, sabendo que a mãe vai dar aula e faz uma pergunta diferente, eu estou falando que é assim, e é assim. Isso não tem que ficar me perguntando. Então, isso, em determinadas regiões e culturas, eu creio que seja mais complicado. Vejo como algo interessante, sim, mas que precisa ser muito bem elaborado, com tempo, com famílias específicas que tenham verdadeiramente condições, condições, ou que sejam professores, ou que tenham condições para contratar alguém e que efetivamente o estudo seja comparado ao presencial, né? Então, pelo menos eu creio que, tendo uma boa regulamentação, se planejando bem, e sabemos que nem todos os pais, eu diria que 95% teria condições de adotar esse sistema. Para quem tem, que seja determinado aí boas recomendações, que a legislação estabeleça aí, né, as leis estabeleçam aí as normas para que isso possa funcionar da melhor forma possível e que os alunos não sejam prejudicados no seu aprendizado, né, professor? Exatamente, professor Newton, né? Então é interessante que seja muito bem regulamentado, que se façam audiências públicas e ouçam todas as partes, né? Uhum. Antes de se fazer uma lei, ela não venha a ser eficaz ou venha a prejudicar os alunos, né? Então, a necessidade de um estudo mais bem elaborado sobre um tema que é polêmico, né? Pelo menos polêmico. Com certeza, sem dúvida, polêmico. Professor, considerações finais do senhor? Não, considerações finais, né? É que todas as partes sejam ouvidas, né? Que não seja feito um projeto de lei ou transformado em lei a toque de caixa, né? Porque nós vimos que tem vários pontos favoráveis e vários pontos contrários, né? Uhum. Mas esses pontos favoráveis e contrários devem ser, vamos falar assim, pensados, refletidos sobre a realidade brasileira, né? Uhum. E não sobre a realidade de outros países que são países desenvolvidos, né? Então, que os legisladores aí façam audiências públicas, escutem todas as partes, né? Procurem adaptar isso à realidade brasileira, porque a realidade brasileira não é a realidade de países europeus e muito menos dos Estados Unidos, né? O brasileiro sempre quer se equiparar aos Estados Unidos, né? Uhum. Na parte econômica não dá.
Em outras coisas pode ser, né? Mas a nossa economia é totalmente diferente, o nosso sistema legislativo é diferente, né? São culturas diferentes. Então, se for fazer alguma coisa nesse sentido, que seja feito de acordo com os aspectos educacionais, econômicos e políticos do Brasil, professor Nildo. Perfeito, professor. Esperamos aí que você tenha gostado, que você analise, né? Para que você forme a sua opinião também sobre esse tema. E desde já convidamos você para a próxima semana estarmos juntos para mais uma live. Na próxima semana será no canal do professor Samuel Merbach. Caso você ainda não seja inscrito, está convidado a se inscrever, nos ajudar neste sentido, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando. Isso ajuda bastante o canal. Professor Samuel, muito obrigado. Eu que agradeço. Até a semana que vem, professor Nildo, com um novo tema aqui em nossos canais. Muito obrigado a todos e até a próxima. Até a próxima.